gente! Estamos aqui para mais uma videoaula sobre impactos ambientais e sustentabilidade. Se trata da aula 2, que é uma continuação do material do livro de vocês. Eu coloquei aqui a imagem do livro para provar para vocês que toda a aula se baseia na proposta do livro didático, certo? Nós vamos falar hoje nessa aula sobre o consumo e o meio ambiente, que se encontra nas páginas 90 a 97 do seu livro. Nós falamos na aula anterior, espero que vocês tenham assistido a aula 1, que era sobre a ação humana e o meio ambiente, onde nós listamos, onde eu listei para vocês todos os impactos ambientais promovidos pela ação humana no nosso planeta. E consumo é uma outra ação do homem que também causa transtorno, que acaba degradando o meio ambiente. Nós sabemos que a industrialização no mundo vem promovendo esse desgaste ambiental devido à necessidade de extrair mais recursos da natureza. E o sistema capitalista tem alimentado o consumo no mundo. Na verdade, consumir não é problema. O problema é consumir demais. Mas o sistema capitalista é alimentado por essa necessidade de consumir, porque quanto mais a população consome, mais se produz, mais se vende, mais se ganha dinheiro, já que o lucro é o grande objetivo do sistema capitalista. Mas o problema é que, com a industrialização, essa extração ambiental, ela é maior. E nós vamos iniciar hoje falando de algumas estatísticas que têm acontecido nos últimos 50 anos, em que em muitos países tem crescido muito o consumo. Aqui, no prazo aproximado de 100 anos, a captação de água, ou seja, o consumo de água, aumentou em aproximadamente 630%, enquanto que o consumo do petróleo, nessas últimas 5 décadas, triplicaram o consumo. Nós sabemos que o petróleo, com a segunda revolução industrial, se tornou o ouro negro, aquilo que move mesmo o mundo. Até porque, gente, o petróleo ele não é só combustível, ele só não é uma fonte energética. Ele fabrica um tanto de produtos que sustenta muitas empresas. Então, a economia, de certa forma, ela é movimentada por tudo aquilo que se faz pelo petróleo. A cada ano, uma área de floresta maior que o território da Costa Rica, não é um país muito grande, que é da América Central, mas é algo preocupante, porque diz que uma área dessa a cada ano desaparece de floresta. E a pesca marinha aumentou quase 2 vezes nos últimos 50 anos. Eu acrescentaria aí também, com o consumo, o aumento na quantidade de lixo no nosso planeta. Tudo isso vai acabar promovendo uma escassez. O consumo exagerado da água pode promover a escassez da água. O consumo exagerado do petróleo pode promover também o desaparecimento, já que o petróleo é um recurso não renovável. Nós falamos isso na aula passada. A água, apesar de ser considerada renovável, o desperdício e o consumo exagerado dela pode limitar, já que a quantidade de água que nós temos potável é bem pequena, é uma quantia bem pequena. Então é importante que se cuide de todas essas coisas. Então o consumo é um outro problema, uma outra ação do homem que tem agredido
o nosso planeta. Então, o consumo leva a retiradas grandes dos recursos naturais. Então, dessa maneira, a natureza passou a ser vista apenas como fonte de matéria-prima. Para quê? Para atender a demanda das indústrias e da sociedade consumista. Nós vamos ver mais na frente a diferença entre consumir e ser consumista, porque o sistema capitalista atrelado com o mundo globalizado, né, proporcionado por toda a tecnologia que facilita o acesso a todos os produtos, tem contribuído para se formar uma sociedade consumista e dessa forma leva as empresas a retiradas maiores do meio ambiente. E isso pode levar ao esgotamento dessas matérias-primas, o que é preocupante, porque isso pode causar um colapso no nosso planeta, porque nós já estamos vivendo uma crise ambiental por conta dessas ações, eu diria, não sei, irracionais, inconscientes do homem em prol do desenvolvimento econômico. Aqui tem uma perguntinha: para onde vai e o que é feito com toda essa matéria-prima retirada da natureza? Óbvio, né? Nós já falamos, nós sabemos que as indústrias é a grande receptora de toda essa matéria-prima que a natureza oferece. Mas as indústrias produzem todas essas coisas para onde? Vão para onde? Para lojas, supermercados, para atender às nossas necessidades. E é onde é que entra a nossa conscientização. Que o objetivo dessa aula é promover em cada um de nós uma conscientização em relação ao consumo, ao que consumimos, a quantidade delas, e para que não venha gerar um descarte muito grande, um desperdício muito grande das coisas. Então, como vocês podem ver, são coisas que nós necessitamos no nosso dia a dia. O problema não é precisar dessas coisas, é comprar demais sem necessidade. E o sistema capitalista, ele tem trabalhado, feito uma propaganda maciça em cima disso para tornar a sociedade consumista, né? Levar a sociedade a consumir mais, o que vai garantir uma margem de lucro bem maior. Falando em consumo, gente, tem uma outra pergunta aqui. Há igualdade na aquisição de bens produzidos? A resposta é não. O consumo no mundo é desigual. Nós sabemos que o mundo é desigual social e economicamente. Há a parte rica, há a parte pobre. Nós sabemos que há países desenvolvidos, há países subdesenvolvidos. Da mesma forma que há desigualdade entre países, há desigualdade nas populações dentro dos países. E nós sabemos que os países ricos, eles têm um poder, as pessoas têm um poder aquisitivo bem maior, o que dá um acesso também grande a uma quantidade e variedade de bens e serviços, o que nos leva a entender que o mundo rico, né, a população dos países ricos consomem bem mais do que os países pobres. Vamos ver essa informaçãozinha aqui. Segundo dados do Banco Mundial, em 2016, por exemplo, enquanto a população dos Estados Unidos e da Alemanha usufruía de uma renda per capita de 40 mil, ou seja, cada pessoa nesses países ao ano recebia uma média de 40 mil dólares. Enquanto que habitantes do Haiti, Etiópia e Nepal sobreviviam com apenas 800 dólares por ano. Há um desnível muito grande nisso. Embora eu abra um parênteses aqui para falar de que o sistema capitalista hoje, atrelado com a globalização, tem produzido não só para atender o mercado interno, mas também para atender o mercado externo. Mas esse desnível econômico e social entre as pessoas leva uns a consumirem mais, outros a consumirem menos, por não ter condições. Porque a mentalidade
do sistema capitalista nas pessoas é de uma sociedade consumista. Então as pessoas querem ter as coisas, muitas vezes não têm por não ter condições de possuir. Aqui a gente vê a diferença da utilização do consumo, casas luxuosas, enquanto outros, por não ter condições, consomem menos recursos da natureza. Então, construções menos, no caso aí, casas de taipa, de barro e casas nas favelas, bem simples, sem nenhuma ostentação luxuosa. Também é um consumo exagerado de uma minoria. Então, uma minoria tem muita comida, tem acesso a muita energia, consome muita energia, consome muita água, enquanto que outros não têm nem o básico para sobreviver. Então, isso também nós listamos como um impacto ambiental, porque desigualdade social, pobreza, miséria é um impacto social, porque o ser humano ele é parte integrante do meio ambiente e todo ser humano tem o direito de ter uma vida saudável, de usufruir de uma qualidade de vida, mas o mundo em que nós vivemos não proporciona, não permite essa igualdade, mas em que uns possuem mais do que outros. Aqui nesse textinho coloca também um desnível entre o consumo de toda a energia produzida no mundo. 17% representa a população rica. E esses 17% da população rica consome 53% da energia produzida no mundo. Já os demais países, no caso pobres, eles representam 53% da população mundial. Mas eles só consomem, mesmo sendo a maioria, eles consomem somente 47% da energia produzida. Então, o consumo é desigual. Isso também é impacto ambiental. Então, nós vivemos numa sociedade injusta. Essa divisão é injusta. Eu quis trazer essa imagem para vocês, eu achei ela muito forte e interessante. Porque aqui, gente, nessa imagem, eu quero que vocês reparem bem, caracteriza o sistema capitalista de uma forma fenomenal. Então, o capitalista, o patrão, o trabalhador, sendo aqui extorquido de certa forma, e o objetivo do sistema capitalista, o lucro. Então, o trabalhador vende sua força de trabalho para que o seu patrão capitalista tenha a maior parte desse dinheiro. E dessa forma a sociedade é construída dessa forma desigual, de consumo desigual. Essa outra imagem aqui, o planeta sendo consumido, que representando a população rica, os países industrializados, enquanto que o pobre, eu lembrei da DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, enquanto o pobre sobrevive das migalhas do rico. Realmente é uma divisão injusta em todos os sentidos aqui. Então há muita injustiça na divisão dos bens produzidos. Os poucos ricos consomem muito e os muitos pobres consomem pouco. Óbvio que tem muita coisa errada aí. Infelizmente, precisamos estar atentos. Como nós estamos, o nosso tema nessa aula é consumo e meio ambiente, então eu quis trazer para vocês a diferença de você consumir e de você ser consumista. Consumo é quando você utiliza as coisas de forma racional. Somente você compra aquilo que você precisa. A comida que você precisa, a roupa que você precisa vestir, o calçado, sem gerar um estoque desnecessário. Já o consumismo, ele é o ato de adquirir produtos e serviços de maneira compulsiva, sem necessidade e sem consciência. Há uma compra exagerada. E hoje em dia a maioria das pessoas
adquiriram essa doença imposta pelo sistema capitalista, proporcionada pela indústria da propaganda, da mídia, que leva, parece que faz uma lavagem cerebral na gente, né, nas pessoas, e que nos leva a querer consumir, comprar aquilo que nós não precisamos. E quem paga o preço disso tudo? O meio ambiente, porque quanto mais a população consome, mais as indústrias precisam de matéria-prima para continuar fabricando mais coisas. E onde pegar isso? Na natureza, no meio ambiente. Então, hoje, nós estamos falando disso, para que cada um de nós mudemos as nossas atitudes. Que a gente não seja consumista, mas que a gente consuma apenas aquilo que nós precisamos. Então, a crescente expansão do consumo e do consumismo, porque eu acredito que ainda há pessoas que só consomem, é uma característica marcante da sociedade contemporânea, capitalista e globalizada, gente. Vocês estão entendendo agora por que nós estudamos todo o processo das revoluções industriais, do mundo globalizado, para a gente chegar nos impactos ambientais, que é uma consequência de tudo isso que aconteceu e que vem acontecendo no nosso planeta. Essas imagens aqui eu achei bem interessante, eu queria chamar a atenção de vocês. Então as pessoas estão muito alegres porque é isso que o sistema capitalista vende. A felicidade é baseada naquilo que você tem e não naquilo que você é. Então hoje em dia muitos de nós estamos esquecendo de ser humanos para ter a alegria, a satisfação de possuir e de ter as coisas. E não é bem assim. Aqui fala o cara com carro, o bem-sucedido. Já o outro que não tem um carro, o fracassado. Não há problema nenhum em se ter as coisas, mas ter na medida do que nós precisamos. E não de forma exagerada para ostentar uma imagem que não é verdadeira, proporcionada pelo sistema capitalista. Eu trouxe essa imagem aqui porque eu acredito que muitas dessas marcas aqui faz parte das nossas vidas, mas que nós venhamos consumi-las, não pela forma como a indústria da propaganda nos induz a consumir, mas consumir somente na medida daquilo que nós precisamos. Bom, diante dessa situação de consumo, um dos maiores problemas que o consumo gera, ou o consumismo gera, é o aumento dos resíduos sólidos, do descarte, né, de coisas que nós vamos jogar fora. E eu quis trazer para vocês aqui o tempo de decomposição desses resíduos, para aumentar mais a nossa consciência. Então, produtos de plástico, todos os derivados do petróleo, eles têm tempo aqui indeterminado, gente, de decomposição, ou seja, leva milhares de anos para decompor. Então vai ficar aí na natureza gerações e mais gerações. Então é importante que cada um de nós repensemos as nossas atitudes e vamos ver assim, o que nós vamos estar jogando no meio ambiente, o que a gente está consumindo exageradamente, que está gerando mais lixo e que está agredindo o meio ambiente. Essa esponjinha, pneu, todos os produtos plásticos aqui, gente, isopor, tudo isso aqui é derivado do petróleo. E aqui, olha, o plástico, os recipientes de plástico, alquiboa, de amaciante, pode levar até 450 anos para decompor. Já a PET, que é de garrafa mineral, de refrigerante, pode levar até mais de 100 anos para decompor. Louça, gente, é uma das coisas que não entra no processo de reciclagem, mas então é importante que a gente consuma dentro da nossa necessidade. O pneu, nós vamos estar falando do que fazer com esses resíduos, com aquilo que a gente descarta, para que a gente amenize toda a problemática ambiental. Esses slides eu vou deixar disponível depois na inscrição do canal e vocês vão ter acesso a eles, viu? Então, eu não vou estar explorando o tempo, mas eu só queria
chamar a atenção de vocês que é importante mudarmos as nossas atitudes para gerar menos lixo, para diminuir as retiradas da natureza e impedir o esgotamento desses recursos. Bom, uma perguntinha para nós. Com todo esse consumo, o que é feito com o lixo que sobra? O que você tem feito com o lixo da sua casa? Eu sei que tem ocorrido uma campanha aí de separar produtos para reciclagem. Mas se a professora Dani ou eu não colocasse vocês para estar separando alguns itens, será que vocês teriam essa iniciativa de fazer na sua casa? Então isso tem que ser algo natural de cada um de nós. Isso já faz parte da minha vida. Eu já separo um monte de coisas que podem ser reutilizadas, coisas que podem ser mandadas para reciclagem. Então vamos refletir nessa mensagenzinha aqui. A atual sociedade de consumo vem alterando de forma cada vez mais perigosa a biosfera. Isso é fato, nós constatamos isso todos os dias da nossa vida. No capitalismo, a função da natureza é exclusivamente promover recursos. A natureza oferta e os capitalistas pegam. Mas em contrapartida, as consequências são extremamente negativas. É visível isso. Do ponto de vista ambiental, o mundo passa por uma série de modificações devido a esse processo. Percebemos o fim do petróleo. Na aula passada eu falei para vocês que o petróleo, por ser um recurso não renovável, ou seja, a quantidade que foi produzida na natureza é aquele limite, então é finito. Petróleo, carvão mineral, gás natural, urânio e um tanto de outros minérios, né, minério de ferro, o cobre, tudo aquilo, né, que os metais preciosos tem naquela quantidade, porque tudo isso leva milhões de anos para se fazer. E o petróleo pode se esgotar com base nas reservas de petróleo que se tem consciência da existência, por volta de 2040, 2050, pode esgotar as reservas de petróleo, a não ser que se descubra novas reservas de petróleo. Eu não acho de tudo ruim, porque já que o petróleo é um dos maiores poluidores do meio ambiente, mas e todos aqueles produtos que são derivados do petróleo? O que fazer para encontrar um substituto para ele? Para o petróleo, como fonte energética, né, no caso o petróleo, já se tem, de certa forma, uma solução. Também o consumo exagerado vai promover a escassez de água, tanto o consumo quanto a poluição, gente, da água. E o aquecimento global, que nós falamos na aula passada. Falei da chuva ácida, que a poluição do ar promove, ou seja, a queima dos combustíveis fósseis, altera o efeito estufa natural do nosso planeta, que vem alterar também a temperatura aumentando. E o aumento da temperatura do nosso planeta vem gerar um monte de transtornos que nós listamos na aula passada. Então, todo esse consumo pode gerar o quê? No esgotamento dos recursos não renováveis. E como eu disse, a água, apesar de ser renovável, ela pode se tornar não renovável devido ao desperdício e à poluição dela. Também o consumo aumenta os resíduos tóxicos, né? No caso sólidos, o lixo, e também aumenta a poluição ambiental, tanto do ar, quanto da água, quanto do solo, e que gera toda uma série de impactos ambientais. Então, pensando nisso, vamos reduzir o consumo? Vamos proteger e não destruir o meio ambiente? Então, o aumento de todos esses problemas pode comprometer a manutenção da vida no planeta. Você sabia que você é parte integrante do meio ambiente que eu sou? E que muitas vezes nós agimos com o nosso planeta como se nós estivéssemos a parte dele? E que tudo que existe vai durar para sempre? Todas as coisas existem para um fim. Eu falo que uma formiguinha, um inseto, uma folhinha, ela existe ali para uma finalidade.
é alimento de um outro, faz parte de um ecossistema, de um equilíbrio ambiental. Então, se alguém vai lá e interfere, retira, acaba para sempre, então alguma coisa vai dar errado. E o nosso planeta, ele tem dado sinais de que ele não está bem. Então, o aumento da temperatura do nosso planeta é uma reação do nosso planeta. Então, é hora da gente parar, pensar e mudar as nossas atitudes. Então, o modelo de desenvolvimento capitalista, baseado em inovações tecnológicas, na busca do lucro, só confirmando o que já falamos, e no aumento do consumo, precisa ser substituído por outro. Então, hoje se fala de uma nova forma de desenvolvimento, que leve em consideração os limites suportáveis da natureza e da própria vida. Está na hora de nós pensarmos na sustentabilidade do nosso planeta e na nossa longevidade, né? Uma vida mais longa, porque a nossa vida ela pode ser diminuída, o nosso tempo de vida pode ser reduzido devido a nosso estilo de vida consumista em todos os aspectos, até no sentido de consumir alimentos demais, de estar exposto a produtos muitas vezes que faz mal para a nossa saúde, entre tantas coisas. Então, dessa forma, voltando aqui, peraí. Dessa forma, é necessário o quê? Que se pense em desenvolvimento sustentável. Hoje é uma palavra que se ouve muito. Talvez você ainda não saiba como funciona isso, mas nós vamos estar esclarecendo agora. Então, se fala de sustentabilidade do planeta. O que é isso? É sustentar o nosso planeta. Eu disse para vocês que o consumo exagerado tem levado a retiradas abusivas dos recursos naturais. E isso pode levar ao esgotamento desses recursos e alterar toda a dinâmica natural do nosso planeta. Então, o que fazer? Mudar essa forma de desenvolvimento. E a partir de agora nós vamos estar vendo sugestões de novas atitudes em que cada um de nós e todos os proprietários de indústrias, de terras, né, todos aqueles que produzem algo que de certa forma retira, interfere no meio ambiente, pode estar se informando para mudar suas atitudes e mudar a história do nosso planeta. Então, iniciativas que criam condições para que as pessoas possam satisfazer suas necessidades. Então, nós consumimos porque nós temos necessidades. Então, com melhora na qualidade de vida, é possível consumirmos sem agredir o nosso planeta e com qualidade de vida, além da consciência de que é necessário conservar a natureza para garantir o uso dos recursos naturais futuros. Sustentabilidade é isso, é a gente continuar utilizando os recursos da natureza de forma racional, limitada, de forma que eles não venham a se esgotar, e lembrarmos que existem as gerações futuras e que vão precisar de tudo isso. Se a geração atual gastar tudo que a natureza tem, as gerações futuras não terão condições de sobreviver. Como eu disse, tudo isso que existe no nosso planeta é necessário para que a vida ocorra de forma equilibrada. E se retira algum item desse ciclo, tudo vai dar errado. E isso pode consequenciar na extinção da raça humana. É exagero, tia Dilma? Não, não é exagero. É sério, e nós precisamos de verdade, galera, mudar a nossa atitude. Então, através de algumas medidas, como é que eu posso promover um desenvolvimento sustentável? Ou a economia do mundo pode promover
um desenvolvimento sustentável através de algumas medidas que exigem atitudes bem simples e possíveis, como a prática dos R's ecológicos. Eu acredito que você já tenha ouvido palavras como reciclar, e palavrinhas que comecem com R. Reciclar, reutilizar, repensar, reduzir, reflorestar, responsabilizar-se e tantas outras palavras, respeitar, palavrinhas com R, e que, colocando essas palavrinhas em prática, vai te fazer um ser, né? Uma pessoa, um ser humano com atitudes sustentáveis para a sua vida, para o seu planeta. Só para confirmar essa ideia de desenvolvimento sustentável. A maior preocupação dos países ricos hoje em dia, aqueles que se industrializaram primeiro, aqueles que consomem mais recursos da natureza, a maior preocupação deles é ter que reduzir as retiradas dos recursos naturais e reduzir também sua economia, ter menos lucro, ganhar menos. Mas a ideia hoje em dia, quando se fala de desenvolvimento sustentável, não se trata disso. Se trata de continuar o desenvolvimento econômico e social somado com a preservação do meio ambiente e teremos então um desenvolvimento sustentável. Aqui tem duas colocações, só para a gente reforçar essa ideia de sustentabilidade. José Afonso da Silva ele diz que o princípio do desenvolvimento sustentável consiste na compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Já Terence fala que desenvolvimento sustentável contempla as dimensões humana, física, econômica, política, cultural e social em harmonia com a proteção ambiental, buscando atender aos anseios presentes sem comprometer a capacidade e o meio ambiente das gerações futuras. Essa é uma definição precisa e completa de desenvolvimento sustentável. Eu não posso só consumir tudo que tem. É a mesma coisa na sua casa. Tem várias pessoas que precisam almoçar e uma pessoa vai lá e come toda a comida que está na panela, o restante vai ficar com fome. Então, o que vai acontecer é que se não tivermos ações de sustentabilidade agora, que a gente vai estar falando dessas ações a seguir, as futuras gerações, ou seja, seus filhos, seus netos, bisnetos, poderão não ter uma árvore, poderão não ter o minério de ferro, poderão não ter petróleo, água, né? Como eu disse, a água poderá se esgotar se continuar com todo esse desperdício e poluição da mesma, além do uso exagerado, né? Porque com a industrialização, o que se consome de água hoje e o aumento populacional também levou a um consumo muito grande, né, de água. Então, tudo isso contribui para que tudo fique desequilibrado. Exemplos de uso sustentável dos recursos naturais. O que eu disse? As palavrinhas reduzir, reutilizar e reciclar. Então, essas aqui são atitudes de sustentabilidade. Por quê? Se eu reciclo parte do lixo, daquilo que eu vou jogar fora, isso significa que aquela matéria-prima não vai precisar ser retirada da natureza. Olha que legal. Reutilizar. Tem muitas coisas que a gente pode, embalagens, né, que a gente pode estar utilizando para outro fim e não descartando. Como eu disse para vocês antes, isso faz parte da minha vida. Reduzir. Reduzir o quê? Reduzir mais o consumo e dessa forma você vai conseguir reduzir também a quantidade de lixo produzida por você. Toda essa prática aqui representa busca de alternativas para a destinação do lixo. São alternativas que muitas vezes são lucrativas. As cooperativas de reciclagem hoje geram emprego, a coleta seletiva gera emprego. Então, de certa forma, são ações
de sustentabilidade em todos os sentidos, porque também sustenta as pessoas, a população economicamente, né, com poder, aquelas que têm um poder aquisitivo mais baixo. Então gera emprego também o processo de reciclagem. Como eu já falei antes, né, reduzir a quantidade de lixo, consumir menos, não desperdiçar alimentos, comprar mercadorias cujas embalagens possam ser reutilizadas ou recicladas. Reutilizar, também já falei dessas coisas. Achei interessante que a doação de objetos que não vamos mais utilizar é importante, ao invés de você jogar no lixo, você possa doar objetos para outras pessoas que às vezes não é mais interessante para você, mas é para outra pessoa. Isso é atitude de sustentabilidade. Como eu disse para vocês, são ações simples e possíveis de se fazer. E às vezes, pelo comodismo e pela preguiça, nós queremos as coisas de forma muito imediata e às vezes dá trabalho separar um item para poder reciclar. Então está na hora da gente mudar as nossas atitudes. Então muitos itens, mas na frente nós vamos ver muitos itens, eles podem ser aproveitados para reciclagem. E cada um de vocês que já estão separando os itens para reciclagem, continuem. Aí podemos acrescentar a palavrinha repensar, também recusar. Repensar hábitos e atitudes. Está na hora de você repensar. Depois dessa aula, comece a repensar seus hábitos e atitudes. Que aí você também vai reduzir o consumo de água, de energia elétrica, utilizar transporte coletivo para gastar menos combustível e poluir menos o meio ambiente. Você vai parar de jogar lixo na rua, porque você entende que esse lixo pode ser guardado para ser reciclado ou ser colocado no recipiente certo para dar um destino certo. Na aula anterior eu falei do aterro sanitário e do aterro controlado e também da questão da compostagem, né? O lixo orgânico, por exemplo, ele pode virar adubo. Tem a questão também da incineração, que alguns lixos têm que ser queimados. Não utilizar produtos descartáveis. Isso é um problema, porque os descartáveis são muito práticos, mas pensa num negócio que aumenta a quantidade de lixo para o meio ambiente, que agride, são os produtos descartáveis. Então, o que a gente puder evitar, melhor. Recusar produtos que afetam o ambiente e nossa saúde. Um desses são os produtos descartáveis. A fralda descartável, que eu falo que é uma bênção para as mamães que têm bebê, leva cerca de 650 anos para decompor na natureza. Isso aqui é só para reforçar suas atitudes, já que nós estamos falando de consumo e consumismo. Então planeje suas compras, que aí você não vai comprar demais, vai comprar só o que você precisa. Separe seu lixo para ver no seu lixo o que você pode reutilizar, o que você pode mandar para reciclagem. Graças a Deus o nosso município está tendo coleta, não da forma assim selecionadazinha, mas já significa algo. Eu acredito que isso possa melhorar no futuro. 3. Avalie os impactos do que consome. Você já parou para pensar a origem dos produtos que você consome? Os alimentos que você come, a roupa que você veste, o calçado, os produtos que você utiliza de higiene pessoal, de higiene da casa, de limpeza da casa. Que dano isso vem causando para o meio ambiente? Então, por isso a gente precisa estar mudando os nossos hábitos alimentares e de consumo. 4. Consuma apenas o necessário, porque você vai evitar uma grande quantidade de lixo. Reutilize produtos e embalagens, nós já falamos sobre isso. Valorize a responsabilidade social das empresas. Depois vocês olhem mais de perto o que está escrito. Eu queria trazer esses índices para vocês para que aumente a reflexão. Coleta de lixo no Brasil. Cada brasileiro produz 1,1
1,1 kg de lixo por dia. Então, uma média de 1 kg por dia. Apenas 8% das cidades brasileiras têm coleta seletiva. 188 toneladas de resíduos sólidos são coletados por dia. 50% dos resíduos são descartados em quase 3.000 lixões. Então, apesar da gente saber que o melhor descarte é o aterro sanitário para o lixo que não recicla e nem reutiliza, mas ainda existem muitos lixões no nosso país. E apenas 12% de todo esse lixo é reciclado. Então, nosso país precisa melhorar bastante nesse aspecto. Nesse aqui, traz uma listinha que vai te ajudar a separar o material na sua casa para reciclagem, viu? De papéis, papelões, vidros, plásticos e metais. Depois vocês olhem de perto essa listinha aí que vai te ajudar nessa tarefa, ok? Bom, isso aqui é muito importante, gente, porque às vezes a importância da reciclagem. Então, lá no anterior, 12%, 11% está na medida aí de 11% de tudo que se coloca no lixo é de fato reciclado no nosso país. Então, essa média de 11%, 12%. Você sabia que reciclar, além de reduzir as retiradas da de matérias-primas da natureza, também economiza energia, economiza água? Se a gente economiza energia, é menos petróleo queimado, é menos hidrelétricas que precisam ser construídas e tantas outras coisas que melhoram no meio ambiente. Então, pouca gente sabe, mas o lixo orgânico também é reciclável. Se enterrado, pode ser transformado em humus, o melhor adubo natural que existe. Para produzir alumínio reciclado, utiliza-se apenas 5% da energia necessária para fabricar o produto primário. Olha o tanto de energia que diminuiu para fabricar um produto de alumínio reciclado. Então, vamos guardar as latinhas, gente, de alumínio para reciclagem. 100 toneladas de plástico reciclado evitam a extração de 1 tonelada de petróleo. Isso é significante, gente. Então, vamos juntar os recipientes plásticos aí para que as reservas de petróleo durem. 1 tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores, economiza 75% de energia elétrica e polui o ar 74% menos do que se fosse produzido de novo. Pensa aí, gente, 1 tonelada de papel, a gente poupa 22 árvores, economiza energia e reduzimos a poluição do ar. Então, são atitudes, gente, muito sérias e que nós precisamos colocar em prática. O vidro é feito de areia, sódio e cálcio. Aí a gente pensa, mas a areia tem abundância. Mas a questão do vidro é que se fabrica algo do vidro reciclado, a economia de água e de energia é muito grande. Então, para fundir vidro descartável reciclado, se requer menos temperatura e energia do que para fabricá-la com a matéria-prima virgem. Então, vale a pena fazer a coleta seletiva, gente. Vamos selecionar o nosso lixo e vamos consumir menos para gerar menos lixo. E aquele lixo que gerar, vamos mandar para a reciclagem e dessa forma evitar que os recursos naturais do nosso planeta se esgotem. Então, reciclagem, está na hora da consciência, viu, turma? Eu ainda vou ver no nosso município esses lixeirinhos aí e uma sociedade totalmente com a mentalidade mudada nesse aspecto e fazendo tudo direitinho, sem estar jogando lixo por aí e colocando no lugar certo. Nós falamos na aula passada a respeito dos recursos renováveis e dos não renováveis, das fontes energéticas, né? O desafio energético é as fontes alternativas de energia. Se o petróleo, o carvão mineral, mas principalmente o petróleo, se esgotar, tem novas fontes alternativas que são menos poluidoras, que são chamadas de energias limpas.
enquanto que petróleo, carvão mineral, gás natural são chamados de energias sujas. Mas é uma possibilidade de, nesse caso aí, a energia promovida pela força da água, do vento, a solar, das marés, do calor do interior do nosso planeta, né, a geotérmica, e também a biomassa, né, que gera os biocombustíveis, biogás, são soluções alternativas e que também são atitudes de sustentabilidade. Utilizar menos combustíveis fósseis, que são os derivados do petróleo, o carvão mineral e o gás natural, são atitudes de sustentabilidade. Então, queimar menos combustíveis fósseis e utilizar mais energia promovida pela água, pelo sol, pelo vento, entre outras aí, são ações de sustentabilidade. A gente vai garantir o prolongamento dos recursos do nosso planeta. As sociedades dependem de 3 fontes energéticas. O nosso país, o mundo, o planeta, desde do surgimento das indústrias, que a economia mundial se baseia nisso aqui, no petróleo, carvão mineral e gás natural, principalmente o petróleo. Mas o problema é que as reservas desses combustíveis, aí, dessas fontes energéticas, poderão se esgotar. E se elas se esgotarem, aí tem a nova solução. Então aqui, a queima do carvão fala que é um problema. Nós dependemos dessas fontes, é um problema, pois a queima do carvão mineral e dos combustíveis feitos a partir do petróleo é a principal responsável pela intensificação do efeito estufa e do aquecimento global. Isso aí nós estudamos na aula 1, né, do Ação Humana e Meio Ambiente. Então nós destrinchamos sobre efeito estufa e aquecimento global, que o principal vilão são esses aqui, ó, a queima desses produtos, dessas fontes de energia que geram gases tóxicos e que acaba acumulando na superfície do nosso planeta, na atmosfera do nosso planeta, alterando o sistema, o efeito estufa natural do nosso planeta, promovendo o aquecimento global. Então, aqui. As fontes de energia, se a gente optar pelas fontes de energias alternativas, as energias limpas, então vamos consumir menos combustíveis fósseis e optar pelas novas fontes de energias alternativas. O problema é que essas energias acabam sendo caras, né? Todo processo para instalar, para gerar essa energia é muito caro. Então, as pessoas acabam insistindo ainda no petróleo, enquanto ele existe. Então, se optarmos pelas energias alternativas, poderiam reduzir os problemas ambientais, evitar um provável esgotamento, né, das outras fontes e promover gradativamente a substituição desses recursos, né, que nós já falamos aqui. A utilização das energias limpas, embora o nosso país, falamos na aula passada também, ele representa uma porção maior em relação ao mundo, mas ainda é bem pequena a utilização do Brasil nas novas fontes de energias, mas está caminhando para evoluir. Aqui são dicas de ações simples em casa, ações de sustentabilidade que cada um de nós podemos ter para economizar energia. Se economizamos energia, é menos petróleo gasto, é menos hidrelétricas a serem construídas, é menos ecossistemas destruídos. Então é importante que vocês utilizem sem abre e fecha da geladeira, sem a luz vermelha. É importante que quando não estiver utilizando os aparelhos, desligar da tomada,
aquele pontinho vermelho fala que gasta energia. A geladeira não é secadora. Acho que, não sei se ainda tem gente que coloca a roupa atrás da geladeira para secar, mas isso força a geladeira a consumir mais energia. Passar a roupa inteira de uma vez. Um banho econômico. Fala que 5 minutos dá para você tomar um banho significativo. Fala para manter o ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado limpo, que isso vai fazer com que gaste menos energia. E ao comprar eletrodomésticos, certifique-se de que o selinho Procel é a letrinha A, que indica que gasta menos energia. Bom, reflorestar, gente, é uma outra atitude de sustentabilidade. Eu costumo falar assim: qual a solução para o desmatamento? Não é não desmatar. Por quê? Porque há uma necessidade de consumo desses recursos. A questão é utilizar esses recursos, mas colocar novamente. Então, a solução sustentável para o desmatamento seria o reflorestamento. Então, manter algumas áreas, manter as florestas ainda de pé na medida do possível e aquilo que for retirado, repor. Para que não aconteça isso aqui, ó. Em 2059, na Amazônia, o vovozinho aqui falando, a árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Que barato, vô. Então, para que seu netinho, seu bisneto, não saiba, não fique sem saber o que é uma árvore. Talvez a gente ache isso aqui algo exagerado, mas se as atitudes do homem, se as ações humanas continuarem descontroladas e sem consciência da forma que está, nós vamos ter um esgotamento dos recursos naturais e pode faltar realmente para gerações futuras. Por isso é importante termos atitudes de sustentabilidade. Aqui tem uma outra imagem, tudo inundou, lixo para todo lado e a família aqui, o casal no telhado. A mulher fala, vamos ter que mudar. Ela quer dizer de casa, mas ele fala assim, os nossos hábitos. Então não vamos deixar a situação se complicar, mas nós vamos cuidar, né, com atitudes simples no nosso dia a dia para que não esgote o nosso planeta. Eu vou encerrar essa aula, espero que a mentalidade de vocês tenha mudado a partir desse momento e eu vou fazer um outro vídeo, né, a aula 3 agora, com o próximo assunto que se tratará da consciência ecológica, o despertar da consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável faz parte dessa atitude, ok? Beijo a todos, até o próximo vídeo.